Bem, gente, boa tarde. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para mostrar a vocês quais são as respostas, né, o gabarito dessas questões que eu já havia passado para vocês como nota nesse período de quarentena e que agora eu estou resolvendo para tirar as dúvidas se por acaso alguém ficou com dúvida em relação a essa questão. Então, ó, nossa primeira questão desse exercício de gráficos foi: veja a seguir uma tabela e um gráfico de setor. Então, nós temos aqui a tabela e este aqui é o nosso gráfico de setor. Este gráfico de setor também pode ser conhecido como gráfico de pizza. Então ele diz assim: veja a seguir uma tabela e um gráfico de setor, indicando os setores que produzem os gases que intensificam o efeito estufa. Aí ele pergunta: qual ou quais os setores que mais intensificam o efeito estufa? Então, vamos olhar aqui para esta tabela. Nesta tabela, tem aqui em cima o título dele, vem dizendo: setores que produzem os gases que intensificam o efeito estufa. Isso são dados de 2007. Quais foram os setores? Os setores foram o setor de energia, o setor de indústria e transporte, o setor de floresta e agricultura e o setor que ele juntou de residência, comércio, lixo e esgoto. O setor de energia teve sozinho 25,9%. Esse aí é o percentual que esse setor intensifica o efeito estufa. Já o segundo setor, ele juntou indústria e transporte. Juntando esses dois setores, né, que fazem um percentual de 32,5%. Já floresta e agricultura faz um percentual de 30,9%. E residência, comércio, lixo e esgoto, todos eles juntos fazem 10,7%. Olhando essas porcentagens aqui da tabela neste gráfico de setor, o que é que eu vou observar? Bem, energia, olhando aqui, ó, ele diz aqui, ó, também setores que produzem os gases que intensificam o efeito estufa em 2007. Então, são duas maneiras de representar a mesma coisa, em forma de tabela e em forma de gráfico. Este gráfico, ele vai colocar a porcentagem. E as cores, eles vão dizer, ó, essa cor azul é indústria e transporte. Indústria e transporte são 32%. Aí você diz assim, professora, aqui indústria e transporte é 32,5%. Mas o que é que acontece? Acontece que quando eu tenho valores, né, em porcentagem, em que a parte decimal ela é maior do que 5, eu aproximo esse percentual para mais. Quando eu tenho uma porcentagem menor do que 5, eu aproximo o percentual para menos. Quando é igual, costuma-se aproximar para menos, né? Até porque, se a gente olhar aqui essas tabelas, aqui é 25,9%, aqui ó, 30,9%, aqui é 10,7%. Esses três valores, eles já passaram de 5. Então, eles vão ser aproximados para mais. Então, a gente vai aproximar esse 32,5 para menos. Vamos ver aqui. Energia.
25,9%. Vamos ver qual é a cor de energia. Ó, energia é verde. Ele aqui tem 26%. Aqui nessa tabela tem 25,9%. É a mesma representação, é o mesmo valor? É. Só que aqui ele está exato e aqui ele está aproximado, mas não deixa de representar a mesma quantidade. Você observa que 25,9 está mais para 26% do que para 25%. Então, a gente arredondou para mais. Já indústria e transporte, que tem 32,5%, ó, indústria e transporte foi aquele que a gente já tinha visto, ó, é o azulzinho. Ele aqui tem 32%. Foi o que aconteceu? Eu arredondei para menos, porque esse valor ele é igual e menor do que 5, eu aproximo para menos. Quando ele é 5, às vezes a gente até deixa. Se ocorrer uma certa situação, beleza. Mas se eu preciso de arredondar para mais ou para menos, eu opto para menos. Neste caso, por exemplo, foi assim. Então, ficou 32%. Já o floresta e agricultura, que é 30,9%, vamos ver quem é floresta e agricultura. É o vermelho, ó, 31%. Aqui, ó, ele tá mais para 30,9 do que para 30. Ele tá bem mais próximo de 31. Então, a gente arredondou para mais. Olhando para essa figura aqui, para o gráfico de pizza ou o gráfico de setores, você tem a impressão que essa região vermelha ela é maior do que a azul. Porém, é só uma impressão. Aqui é um desenho. O que a gente tem que olhar é a informação que está nele. Você observa que o vermelho ele é 31% e o azul é 32%. Então, o azul ele é 1% maior do que o vermelho, certo? O outro que nós vamos ver agora é residência, comércio, lixo e esgoto, que deu 10,7%. Eu olho aqui, não tem nenhum, né? Mas ele não é indústria, ele não é floresta e agricultura, ele não é energia. Então, ele está aqui nesse setor de outros. Então, esse outros é 11%. E você observa que ele está bem próximo. 10,7% está bem próximo de 11 do que de 10. Então, foi arredondado para mais. Mas qual a pergunta principal nessa questão? É qual ou quais os setores que mais intensificam o efeito estufa? Então, qual a porcentagem maior dentre esses setores? Então, olhando a tabela, a gente vê que aqui é 25,9, 32,5, 30,9, então 32 está maior e aqui é 10,7. Então, indústria e transporte. E a gente observa também aqui no gráfico de setores que essa região azul é 32, é maior do que 31, do que 11, do que 26. E esse 32 também é indústria e transporte. Então, a gente vai aqui na letra A é energia, não é? Na letra B, indústria e transporte. É a resposta para essa questão. Vamos agora para a questão 2. Na questão 2, nós temos o quê? Nós temos também um gráfico. E essa questão ele diz assim: o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Então, ó, este gráfico aí está colocado lá nessa farmácia para que o público veja. Qualquer pessoa que chegar nessa farmácia vai observar como foi as vendas deste medicamento. Foi o que aconteceu em janeiro, em fevereiro, em março, abril, em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. É isso que eles vão ver olhando aí por este gráfico.
Esta questão também tem uma interpretação de gráficos também no Enem de 2012, né? Então, de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente, quer dizer, quando a gente coloca a palavra respectivamente, a gente está querendo dizer assim, nesta ordem, a gente não pode alterar. Então, a maior e a menor venda. Então, eu primeiro tenho que saber qual foi o mês, né? Já que aqui é em meses. Qual foi o mês em que houve a maior renda, primeiro, e depois qual foi o mês em que houve a menor venda. Eu não posso trocar a ordem, botar menor e depois maior, não. Tem que ser nesta ordem. Por isso que existe essa palavra respectivamente. Então, ó, absoluta, né, no caso, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. Aí o que é que eu vou ver? Eu tô vendo esse gráfico de linha, essa bolinha aqui, ó, que é justamente nesse ponto que tá dizendo que é o mês de janeiro. A próxima bolinha é o mês de fevereiro, a outra bolinha é o mês de março, e assim segue sucessivamente mostrando como é que estava a situação de venda nesses meses. Como ele quer a maior primeiro, então eu vejo qual a bolinha que está no âmbito mais alto. Onde é que ela está mais alta? Ah, é aqui. De todas elas, é essa posição que representa a mais alta. Logo, esta posição é o mês de junho. Então, eu olho aqui para as minhas alternativas e a primeira teria que ser a palavra junho, mas aqui é março, então a letra A está descartada. Na letra B, ocorre a mesma coisa, março também está descartado. Na letra C, agosto, está também descartado. Na letra D e na letra E, aparece em ambas o mês de junho. Então, a minha resposta está aqui. Ou é a letra D ou é a letra E. Então, vamos ver agora qual foi o mês que teve a menor venda. Então, eu vou olhar qual é a bolinha que está mais baixa. E olhando esta bolinha, eu identifico que é o mês de agosto. Então, aqui foi que houve a menor venda. Então, eu volto para a minha questão. Na letra D, eu tenho junho, mas a outro mês não é agosto, é setembro. Então, está descartado. Já na letra E, eu tenho a maior venda no mês de junho e a menor venda no mês de agosto. Letra E, essa é a resposta. Certo aí, gente? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, o que é que eu tenho? Eu tenho a seguinte, essa questão também foi tirada do Enem de 2012. Ele diz assim, a figura a seguir, que é justamente mais um gráfico, apresenta 2 gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente, que é o SAC, de uma empresa em uma dada semana. O gráfico de linha tracejada, qual é o gráfico de linha tracejada? Essa cinza. A cinza aqui é o gráfico de linha tracejada. E o que é que representa esse gráfico de linha tracejada? Ele diz, o gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia. Então, todas as reclamações recebidas naquele dia, ele está representado neste gráfico por essa linha tracejada. Então, vamos ver o que é que representa esta linha contínua, essa linha preta. Então, ó. Agora, o de linha contínua é o número de reclamações resolvidas neste dia. Então, todas as reclamações que foram resolvidas nesse dia, né, elas estão sendo representadas
por esta linha preta, né? Que é justamente o gráfico. Aí ele diz o seguinte: as reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. Então, significa dizer o seguinte, que eu posso receber reclamações e essa reclamação pode não ser resolvida nesse dia, pode ser resolvida no próximo dia, né? Então, fica reclamações pendentes. Vamos ver o que é que diz aí mais adiante. Essa questão, com interpretação de gráfico do Enem 2002, o gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom. E o que quer dizer considerado muito bom? Ele quer dizer o seguinte: os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. Quer dizer, eu recebi mais ou menos umas 10 reclamações. E eu resolvi 15. Eu resolvi 5 a mais do que o recebido. Lembra das reclamações do dia anterior que eu não tinha dado conta? Então, eu além de ter resolvido as 10 que eu recebi hoje, eu resolvi também as 5 pendentes de ontem. Então, quando isso acontece, este dia é considerado muito bom, porque eu pude resolver não só as reclamações recebidas, como reclamações anteriores a este dia em que estava pendente e eu resolvi. Os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. O dia é muito bom. O gerente de atendimento pode concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado da empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom que dia da semana? Foi na segunda, foi na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo. Olhando para esse gráfico, ele começa a analisar a partir de quinta. E como eu sei que essa linha contínua preta é a quantidade de reclamações resolvidas e esta linha cinza é a quantidade de reclamações recebidas naquele dia, então esse dia aqui, as reclamações recebidas diárias foi maior do que o que eu pude resolver. Então, na quinta-feira, esse dia não é considerado muito bom. Vamos para a sexta. Para sexta, essa região aqui continua também o quê? Maior a quantidade de reclamações recebidas do que resolvidas. Então, esse dia também não foi considerado muito bom. No sábado, quando eu chego aqui, as linhas uma fica sobre a outra. Significa dizer que a quantidade de reclamações recebidas foram iguais às quantidade de reclamações resolvidas. Então, também não foi considerado muito bom. No domingo, a gente observa que acontece a mesma coisa. As linhas, elas se confundem, uma está sobre a outra. Então, no domingo também, a quantidade de reclamações recebidas foram iguais às reclamações resolvidas. Na segunda,
a recebida foi maior do que as resolvidas, então também não foi muito bom. Quando a gente chega aqui na terça, o que é que acontece? A linha contínua preta, ela está acima da linha tracejada cinza. Então significa dizer que a quantidade de reclamações resolvidas foram maior do que as recebidas, e esse dia é bom. E eu vou agora para quarta-feira. Quarta-feira ocorre da mesma forma. A linha contínua preta é maior do que a linha tracejada cinza. Então, significa dizer que neste dia também é considerado muito bom para essa empresa. Quais foram os dias que a gente observou isso? Na terça e na quarta. Na terça e na quarta, a quantidade de questões resolvidas, reclamações resolvidas foram maior do que as recebidas. Vamos para a resposta. Na segunda, aqui na letra A, segunda e terça. É segunda e terça? Não, é terça e quarta. Na letra B, terça e quarta. Então, aqui é a nossa resposta. A nossa resposta está na letra B. Observe aqui que na letra C é terça e quinta, e da quinta a gente sabe que não foi. Aqui na letra D, quinta-feira, sábado e domingo. A gente sabe que sábado e domingo foi a mesma coisa, a mesma quantidade. Na quinta foi reclamações foram maiores. E aqui segunda, quinta e sexta. Segunda a gente olha, não foi, a quantidade de reclamações foram maior do que as resolvidas. Na quinta também foram, as reclamações foram maior do que as resolvidas. E na sexta também. Então, volta a afirmar a resposta letra B. Bem, gente, agora a gente vai para o quarto quesito. E este quarto quesito precisamos de cálculos. Eu vou dar uma pausa para depois a gente resolver essa questão em um outro vídeo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.